Bom dia, boa tarde, muito boa noite para todos que estão conosco aqui no canal. Estamos aqui no meio da mandioca de novo, fazendo o início da segunda parte do vídeo, né, plantando mandioca em 2023. E estou aqui no meio do mandiocal e vocês veem que a mandioca cresceu pra caramba, viu? O negócio está lá em cima. E veja que a grossura do caule é muito grande, o que significa que tem uma boa carga. Veja nesse vídeo que eu estou colocando que temos uma boa carga de mandioca. Eu espero que esse ano nós tenhamos um sucesso melhor que do ano passado. Nós estamos nesse momento um taifu cortando a gente pelo meio, né? Veja na evolução da imagem qual foi a sequência que ele fez, né? E nesse momento ele está cortando o Japão praticamente pelo meio. Para nossa sorte é um taifu fraco, né? Um taifu que não inspira assim muito cuidado, né? Ele já está praticamente acabando, mas vocês veem que a folha está balançando um pouco mesmo aqui dentro. E lá fora também não é assim tão forte. E é ruim porque ele veio com pouca chuva, né? Mas graças a Deus ele já está no finzinho aqui para nós e isso já é muito importante. Eu tô com esse pano aqui porque tá muito calor, a estufa tem que ficar fechada porque também tá chovendo, né? Tá caindo constantemente, tá caindo uns toró de água aqui que não é brincadeira, é normal isso com o taifu. Então eu tô com esse pano porque tá muito abafado e eu tenho uma certa sensibilidade visual e eu preciso colocar alguma coisa para proteger o olho, porque o suor cai no olho e depois eu sofro pra caramba, viu, gente? Então, só para mostrar para vocês, né? Então tá aí o taifu, né? Passando, veja as imagens. E aqui estou mostrando a mandioca que nós vamos colher agora dentro de mais umas 2 semanas. Eu acredito que saia alguma coisa. Veja no vídeo que eu estou colocando que tem uma boa quantidade de mandioca, mas eu falo sempre para vocês que a mandioca aqui de dentro não carrega tanto quanto a lá de fora. E o grande problema é esse tamanho todo, né? Chegar aí, encostou lá em cima, já está com 4,5 metros de altura, né? E é certo que algum comprometimento em termos de carga acontece. Mas é isso aí, vamos na sequência, eu vou explicando para o parceiro como fazer qualquer coisa dar lucro. E quando você vê um taifu como esse, torando pelo meio aí, alguns lugares o prejuízo vai ser bem grande. Aqui para nós, na nossa região, é fraco. Ele passou fraco, mas pode ter certeza que em algum lugar o prejuízo vai ser bem grande. Tá bom? Então vamos na sequência, eu espero que vocês apreciem o vídeo, curta, compartilhe, mande para os seus amigos, que o conteúdo é bom. E eu já falei no outro vídeo que eu gostaria de ter um vídeo como esse lá atrás, quando eu comecei a plantar mandioca. Vamos nessa, gente. Vou aplicar o adubo agora. Vai mais ou menos 10 kg cada linha dessa. Não é muito, porque esse adubo é forte, ele é duradouro, ele aguenta bastante tempo. Esse adubo é 3, 10, 10. 3 de nitrogênio, 10 de potássio, de fósforo e 10 de potássio. É um adubo específico para batata. Veja só. Inhame, batata inglesa, batata doce. E também serve para soja e vagem de todo tipo, né? É um adubo que atura bastante no solo. Tem pessoas que põem adubo com bastante nitrogênio e o que acontece? Cria muito galho na mandioca, dá muita folha e isso não é bom para a mandioca, né? Aí pergunta, como é que eu faço para podar a mandioca? Qual é a melhor época para podar a mandioca? Eu, sinceramente, não recomendo ninguém fazer isso, né? Podar a mandioca não é necessário, porque cada vez que você poda a mandioca, você pode estar atrasando a colheita em pelo menos 2 meses, porque vai o tempo que vai levar para ela recuperar. Então não deve podar a mandioca, sabe? Tirar os brotos, tirar os galhadas de baixo, eu até recomendo, eu faço isso. Mas podar a mandioca não é recomendável. Então é por isso que eu recomendo usar um adubo menos potente. Tá um pouco difícil para mim filmar porque eu colho muita verdura na parte da manhã para fazer as entregas e acaba me sobrando só a parte da tarde.
para mexer aqui com essas terras, mexer com as coisas, né? Então, sempre tá assim, ó, já tá de noite, não é tarde, mas é que tá chovendo. Hoje choveu a manhã toda e vai chover a noite toda, né? Agora, por exemplo, não tá chovendo, mas vai chover a noite toda. Então tá nublado e tá escuro, por isso que tá tendo dificuldade. E a imagem tá um pouco ruidosa, né? Mas infelizmente é o tempo que eu tenho, vocês me desculpam, é o tempo que eu tenho para fazer esses vídeos e mostrar para vocês. Agora vamos rodar com um pouco mais de torque, um pouco mais de força, para misturar bem o adubo. Não precisa levantar muito o canteiro, porque aqui é protegido, né? Opa, mas aqui também não. Aí tá forte demais. Aí o tiozinho não aguenta. Veja aí, parceiro. Fazer a mandioca dar lucro não é brincadeira, né? Minha mangueira de irrigação acabou. Não é que acabou, as que estava aqui eu utilizei em outro local, mas eu tive que comprar essa aí ali embaixo e comprar. Não tá caro, não subiu. O preço está sendo mantido, o preço de anos atrás. Esse milho que você tá vendo aqui, ó, é tudo o resto que sobrou. E eu coloco, vou jogar lá assim, ó, porque a pomba come, né? Eu gosto dos bichinhos, então a pomba fica aqui comendo. E elas ficam felizes, né? Aí eu fico feliz também. Para você que perguntou sobre irrigação, né? Mandioca por gotejamento. Eu não tenho essa experiência com gotejamento. Mas vou dizer que a mandioca não tem necessidade de muita água, né? O que nós precisamos é manter a hidratação do solo de alguma forma, mas não tem necessidade de ser muita água. Isso aqui que eu estou colocando é só para segurar um pouco, porque está chovendo e está ventando um pouco e a mangueira está saindo fora. E eu já estou colocando plástico exatamente para o vento não ficar tirando a mangueira fora. Mas como eu estava falando, não tem necessidade de você irrigar muito a mandioca. Basta você manter uma ligeira umidade, que é suficiente. Como eu coloco plástico, o sistema, né, é mantido, né? Então o solo, a terra fica um pouco bem estabilizada e não dá esse problema de ficar muito seco, porque o sistema, a evaporação ocorre, né, durante o dia, com o sol quente esquenta e a água evapora, vem, gruda no plástico e à noite ela volta, né? Ela cai de volta para o chão, então fica mantendo uma hidratação constante aqui. Não tem necessidade de colocar muita água. Hoje, agora, na hora que eu plantar a mandioca, eu vou deixar encharcar o chão, que é para facilitar o enraizamento, né? Vocês viram que a terra estava bastante dura, mas agora não, tá bem fofinha, tá certinho. E a irrigação fica assim, daqui uns 20 dias mais ou menos, né? Não tem mais necessidade de ficar irrigando. Eu estou colocando a mangueira aqui por uma questão de... Porque aqui não vai chover aqui dentro. Está chovendo lá fora, mas aqui dentro não vai chover. Então eu tenho que manter a hidratação desse solo, né? Mas daqui uns dias eu vou abrir água aqui cada 20 dias mais ou menos, porque o solo é mantido a estabilidade. Não é necessário, e o ruim de você encharcar demais, molhar demais, é que lava a adubação, sabe? Quando você tem uma plantação de milho e cai aquela chuva muito forte, né, aquela chuva pesada, uns 2, 3 dias depois você já vai ver que o milho começa a amarelar. Por quê? Porque a água lavou, tirou o adubo da onde estavam as raízes, né?
E a planta sentiu, ela começou a amarelar. E com o tempo ela vai mandar as raízes para onde o adubo foi, né, vai localizá-lo e ela vai começar a ficar verde de novo. Observa bem que você vai ver esse problema em algumas plantações, mas é na soja que você percebe. O milho não é tanto, mas na soja é bem maior, no feijão também. Então não é bom você ficar irrigando muito, tá? Irriga só o necessário. Se caso você está numa região muito seca, né, que o solo é seco, então você faz a irrigação. Agora, faça um teste, né, usando plástico. Inicia sua plantação usando plástico e veja qual vai ser a diferença. Porque muitas pessoas estão assistindo meu vídeo no Brasil e estão fazendo esse mesmo método que eu estou usando aqui. Estou muito feliz, aumentou muito a produção dessas pessoas, né? E eles estão me mandando mensagem, agradecendo e relatando a evolução no plantio. Então, o plástico também dá certo aí no Brasil e colocando plástico você mantém a estabilidade do solo e não tem necessidade de colocar muita água e você vai economizar muito em adubação. Essa mangueira é colocada um pouco do lado, porque esse ano eu fiz o canteiro um pouco mais estreito, eu estou usando plástico de 95 centímetros de largura, né? Fiz o canteiro um pouco mais estreito, exatamente porque eu ia aumentar a largura e quero aproveitar o meio, como eu já falei. Aqui desse lado eu vou plantar rúcula para me tirar semente. Aqui eu devo colocar um plástico e colocar uma linha de chicória daqui lá atrás. Essa máquina de colocar plástico foi desenvolvida aqui mesmo no departamento de engenharia da empresa. Viu? Se você quiser fazer igual, não tem problema, mas pelo menos você tem que curtir, compartilhar, se inscrever, né? Ligar pro teu amigo, falar, tem um cara lá no Japão que tá dando uma aula legal de plantar mandioca, plantar alface, e o cara é isento. O cara não tem fake com ele não, ele fala a verdade. Pode até ser que erra, mas ele fala a verdade. Veja que eu tô pondo só um pouquinho de terra, porque não tem necessidade de terra. Mas aqui eu vou chegar um pouco mais de terra para segurar o plástico, mas não tem necessidade de ser muito, porque não vai ventar muito aqui dentro. Algum vento tem, porque logo eu vou abrir as janelas, né? E algum vento tem, mas não venta muito ao ponto de arrancar esse plástico daqui. Agora eu vou furar, abrir os furos, contando sempre com os contratempos, né? Que aparece. Fazendo as marquinhas. Esse marcador aqui foi desenvolvido aqui mesmo no departamento de engenharia da empresa. Ele mede daqui do prego, desse parafuso até esse parafuso, ele mede 1,20 m. Né? Feito no tubo de PVC, porque fica mais leve, mais fácil de trabalhar. E eu estou fazendo então 4 fileiros. Ano passado eu consegui fazer 3, porque eu pus 1,5 m, né? Então foi com 1,5 m de largura e coloquei o plástico mais largo. Esse ano eu estou sendo talvez um pouquinho mais inteligente, né? Eu diminuí a largura um pouco, baixei para 1,30 m, né? Botei 4 linhas e diminuí o plástico para sobrar espaço e fazer alguma plantação de alguma coisa, né? Eu devo plantar rúcula, chicória e rúcula, alguma coisa desse tipo, coisa que não compete com a mandioca. Você pode, como eu já mostrei, você pode plantar coisas que dentro da mandioca que não compete com a mandioca. Eu não recomendo plantar vargem, que cresce muito, enrola, né? Milho, né? O milho sombreia e o pendão do milho joga muito pó, né? O pólen que cai, aquilo lá causa algum problema e pode amarelar a mandioca, certo? E também ele abafa um pouco, então eu não recomendo plantar milho. Planta feijão, soja, até mesmo alguma batata, dá para plantar no meio da mandioca. E aqui eu estou plantando, eu vou plantar alguma verdura, né? Eu estou pensando em plantar rúcula e talvez chicória. É coisa desse tipo que eu vou plantar, coisa que eu já sei que não compete com a mandioca. Então esse furador aqui foi desenvolvido aqui mesmo no departamento de engenharia da empresa. E se por acaso você quiser fazer igual, tá aqui, ó, é um tubinho de PVC, né? 1,20 m desse ponto a esse ponto. Se você quiser fazer igual, tem que mandar. Tá passando um avião, mas dá para falar. Esse é pequeno.
quiser fazer, pode fazer, mas você vai ter que mandar um envelopezinho com as moedas para mim, na minha casa, né? Mas se você não quiser fazer isso, você também pode fazer, curtir, compartilhar, mandar para os seus amigos, né? Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, que aí o YouTube manda as moedinhas por você e você acaba economizando. Então vamos lá, vamos furar aqui o negócio para mim mostrar para vocês. Aqui. Tenho que tomar algum cuidado que aqui embaixo tem a mangueira de água, como vocês viram. O parceiro que pediu para mim, né, para falar um pouco sobre a mandioca irrigada com gotejamento, eu vou ser sincero para você, parceiro. Eu não vejo necessidade de fazer um gotejamento para a mandioca, tá? Eu não vejo necessidade não, porque a mandioca não tem necessidade de muita água e água demais até atrapalha. Vocês viram que eu coloquei a mangueira de água aqui embaixo? Porque o que acontece? Aqui no Japão, nós temos dois problemas. O verão aqui é pesado, sabe? O verão aqui no mês de agosto, depois no mês de julho, o negócio é feio aqui. E o verão aqui é muito carregado de maresia, o que deixa a planta mais ofegante. E quando dá mais de 15 dias sem chover, é necessário pôr alguma água. Se você está num local que chove regularmente a cada 15 dias, não tem necessidade de você ficar irrigando a mandioca, tá? Agora, se você estiver num local onde o solo é muito árido, né, tá muito seco, vai ser meio complicado você montar um sistema de irrigação por gotejamento, porque você também não vai ter água com uma certa facilidade, vai ser meio difícil. Aqui para nós é fácil, porque já existe uma instalação de água, né, e o valor que se paga é 10.000 ienes. Uma instalação assim desse tipo que você está vendo aí, é 10.000 ienes cada área que paga, né, por ano. Então é um valor, vamos dizer, barato, perto do que você gastaria. Essa mangueira de irrigação, de gotejamento que você está vendo aí, custa em torno de 20 a 25.000 ienes, um rolo de 100 metros, muito caro. Enquanto essa mangueira que você viu eu colocando aqui, ela é 2.100, vamos dizer 2.200, um rolo de 200 metros. Então um rolo praticamente fez toda essa área, né? E é bem barato, fica bem barato. Só que é uma mangueira de 50, né, de largura, e ela gasta muita água, certo? Mas não é sempre que eu vou irrigar a mandioca. Eu vou irrigar a mandioca quando eu ver que há necessidade, né? Quando eu percebo que há necessidade. Aqui dentro da estufa não tem jeito, porque não vai chover aqui dentro, eu vou ter que irrigar, né? E por isso que eu montei já todo o sistema de irrigação. E eu tenho aqui esses aspersores aéreos, né? E mais faz lambança do que molha, mas numa necessidade a gente usa também. Mas o que funciona melhor é esse que está embaixo do plástico, que molha só onde é necessário. Agora eu estou aqui fazendo furo com esse equipamento especial que eu inventado aqui no departamento de engenharia da empresa. Essa prancha que está aqui e um parafuso é porque eu tenho dois furos aqui, uns 50 centímetros daqui aqui e de 60 centímetros daqui até aqui, né? Isso aqui é para fazer furação para algum tipo de coisa, que nem a couve, eu posso pôr 50 ou 60 e o furo dá certo, tá? Então não precisa me pagar para fazer um negócio desse, basta curtir, compartilhar, né? Se inscrever no canal, que o YouTube manda as moedinhas lá para mim, tá bom? Eu agradeço. Eu já furei essa linha inteira e agora estou furando essa. Pois é, parceiro. De manhã cedo é frio, né? E uma hora dessa o calor é intenso. Veja que eu tenho aqui um pé de mandioca, uma mudinha, uma muda de mandioca, né? Que já está bem enraizada. Eu não gosto de plantar mandioca mais enraizada desse ponto, porque é bem provável que os tubérculos já estão saindo lá embaixo, e eu não gosto muito disso. Ali naquela fileira que você está vendo, foi plantada uma espécie de mandioca que para mim ela é muito especial, sabe? Eu ainda não sei exatamente qual é a espécie, mas é essa mandioca que eu estou colocando a foto dela depois de colhida.
E a produção foi muito grande. E eu ganhei essa muda de um amigo, né? Então, eu agora tô cuidando bem dela. Ela ficou um pouco fraca porque essa muda veio de fora. Mas eu tô cuidando bem dela porque eu preciso devolver as mudas para ele, né? Ele também tá precisando, parece que ele perdeu a espécie dessa mandioca. E observa vocês, vou trazer para cá. Tá quente. Observa vocês que a muda de mandioca não é grande. Ela está alta, por quê? Porque tinha uma gema embaixo aqui, né? E outra gema aqui, então dá mais ou menos uns 15 centímetros sem gema. E o broto surgiu aqui em cima. Vamos ver o enraizamento, ó. Eu já gosto mais de um enraizamento nesse porte, né? Eu gosto mais desse enraizamento. O pessoal tem comentado muito, falado bastante a respeito de terra, né? Que a terra para mandioca tem que ser muito fofa, muito macia, senão a mandioca não desenvolve bem. Vocês viram que essa terra era muito dura, né? E como eu já falei no começo do vídeo, em outras partes, até em outros vídeos, aqui dentro da estufa, eu nunca consegui colher uma mandioca, uma carga muito grande. Mas o ano passado me surpreendeu, né? Fiquei bastante contente, me surpreendeu. Então esse ano eu fiz um investimento bem maior e quero ver se subo bem a meta de produção. Aqui sim, aqui é uma mandioca que eu gosto dessa raiz, ó. Se for menos raízes, melhor ainda. Então, como vocês viram, eu tenho uma terra aqui, essa terra endurece demais, né? Mas se você tiver aí na sua propriedade uma terra, uma área de terra que tem um pouco de cascalho, não seja muito, simplesmente fazer plantação de mandioca nessa área que você pode se surpreender. Você vai descobrir que a mandioca não necessita de uma terra tão macia quanto estão falando aí, que tem que ser terra de areia, tem que ser terra bem fofa. Talvez não tenha necessidade disso. Pode ser uma terra mais dura, né? Desde que feito um bom trabalho de solo. Você viu que eu fiz um trabalho de revestimento com cálcio, né? E eu estou bastante esperançoso. O plástico foi trocado, é novo, né? Aqui esse plástico aqui de baixo, vocês estão observando aqui, ó, né? Aqui é a janela que desceu, né? Mas esse plástico aqui já é um plástico novo. Não troquei lá na frente ainda, mas vou trocar também, porque eu quero bastante luz. Tirei o sombrite que estava na janela para que abra mais a janela, para que corra mais ar aqui dentro e a mandioca não cresça tanto, né? Vamos ver, eu estou bastante esperançoso. Veja aqui que muda bonita. Pro meu rosto ela está um pouco mais enraizada que o normal, veja só, mas está bem enraizada, né? Muito bonita. E observa que, a exemplo da anterior, a gema estava bem distante uma da outra. E esse é um tipo de muda que eu estou plantando aqui, porque esse tipo de muda eu não vou mandar para o meu cliente, porque as pessoas vão plantar fora, né? E o vento quebra uma muda dessa. Se quebrar esses galhos aqui, ó, é bem provável não vai ter outra gema para essa planta germinar. Aqui está um brotinho, pode ser até que germine, mas foi o problema que eu tive no ano passado. Eu plantei beterraba no meio da mandioca, né? E com o vento muito forte, a mangueira de irrigação da beterraba soltou e saiu quebrando vários pés de mandioca. Desses pés de mandioca, deve ter quebrado uns 8, 10 pés de mandioca, pelo menos 4 não brotou. A mandioca ficou verde,
né? Até estava soltando o tubérculo, mas ela não soltou broto e consequentemente ela acabou morrendo, né? Mas veja que muda bonita, e uma muda grande assim, eu não vou, dessa altura eu não vou mandar para meus clientes, eu vou mandar muda mais baixa, porque isso aqui encarece demais o frete, o envio, né? Fica muito caro, a gente manda através do correio ou de transportadora, a critério do cliente, mas esse é um tipo de muda que eu vou plantar, todas que estão desse tipo eu vou plantar aqui dentro, porque se eu mandar isso aqui vai ficar muito caro para o cliente e ele vai plantar fora, né? Não é todo mundo que tem estufa para plantar e consequentemente uma muda dessa pode quebrar, né? Depois de plantado. Tem que pôr essa terra aqui, ó, né? Para segurar o plástico, assim, ó, porque com o calor, veja como o plástico tá frouxo, ó, né? É muito quente, ele foi colocado justo aqui, mas é muito quente e com o calor ele solta, ele balança e ele também pode causar problema. Veja que eu tenho duas variedades de mandioca aqui, essa aqui do talo mais roxo, né? Veja só, bem roxinho, né? Eu gosto muito dessa mandioca porque ela carrega bastante, os tubérculos são grandes. Essa aqui, ela já é branca, é verde, quer dizer, né? Veja só, toda verdinha, né? É uma mandioca que os tubérculos são mais grossos, mas ele é mais curto. Mas ela carrega bem também, um pé de mandioca desse chega a 8, 9 quilos, tranquilo. Mas aquela ali eu tenho colhido, tenho tido mais alegria, colhido muito mais com aquela espécie de mandioca. Veja só, bem plantado, né? Espero que dê muita sorte. Veja, aqui tem que se aproveitar de tudo. Os parceiros no Brasil mandam imagem de foto, de produção, né? De galho, de muda através de enraizamento precoce. E nós aqui temos que arcar com o que temos. Essa mudinha aqui eu poderia até tirar ela, ou essa aqui, né? E botar num pote e fazer uma outra muda, mas eu posso sacrificar essa muda. Mas eu não vou fazer isso. Mas veja só que é um troncão, né? Uma muda estranha, mas que existe a possibilidade de uma produção muito alta numa muda dessa. Então tem que se aproveitar de tudo. Com a terra é dura, ó. Ó. Por fim, muda de mandioca no pote ou no copo? Eis a questão, né? Qual é a vantagem de ser no pote e qual é a vantagem de ser no copo? Nenhuma. Em absoluta nenhuma, porque o grande motivo de eu ter plantado no copo foi porque eu queria plantar essa mandioca talvez em janeiro, fevereiro, no começo de março, aqui dentro. Aqui é mais quente, né? Mas infelizmente estava muito frio e ainda está frio. Plantar mandioca lá fora é um pouco frio ainda. Então tem que ser esperado mais ou menos uns 15 dias, esperar a temperatura subir um pouco mais para que essa mandioca seja colocada, porque senão pode ser que não morra, mas essa mandioca vai ficar enrolando lá, vai ficar sem desenvolver, né? E não vai mudar nada. Então se eu tivesse colocado essa mandioca aqui, pode ser até que não morreria, porque eu fiz teste com algumas plantas aqui do lado de fora e não morreu. Então o que acontece? Eu poderia ter plantado aqui, mas ela ia estar inferior a isso. E eu teria perdido tempo, né? Esse é o grande problema do Japão, onde eu falo, né? A gente aqui tem que ser esperto, porque se não for, dança. E muita gente que plantou cedo, porque tem muita gente que já plantou mandioca lá fora, pode ter certeza que vai perder muita planta. Então, muda de mandioca no pote ou no copo. A grande diferença que acontece, né, que a não ser essa que eu queria antecipar, por quê? Porque é muito mais fácil, essa muda não estaria enraizada suficiente, ela está começando a enraizar há uns um mês e meio atrás. Então para mim tirar seria bem mais fácil, era só fazer isso, ó.
Olha só o enraizamento bonito, ó. E fazer isso, ó. Né? A muda não desmonta. Tá vendo? Agora aqui eu teria que fazer isso, ó. Tá? No caso aqui, tá bem enraizado, uma raiz perfeita, branquinha, veja só que bonito, né? Perfeita, um enraizamento perfeito, e esse é o padrão mais ou menos de muda que eu vou mandar para os clientes, seria desse tipo, aqui, ó, né? Esse seria mais ou menos os padrões. Eu não posso misturar porque aqui é mandioca branca, né? Eu tenho muito pedido de muda de mandioca branca e eu estou pondo as mais fracas aqui. Veja só, isso é uma muda que não perde, não adianta, essa muda não perde, pode plantar lá fora, não perde, né? E seria esse mais ou menos um padrão de muda que eu vou mandar para meus clientes. Aquelas com a maniva grandona, eu não vou mandar porque vai encarecer o frete e ainda corre o risco dela quebrar e o cliente perder a muda, tá certo? Aqui não, aqui eu consigo armazenar bem, fica melhor, diminui consideravelmente o valor do envio. Então, eu vou plantar agora, nessa fileira eu vou plantar a mandioca, a mesma que foi plantada aqui, né? Ali eu já mostrei para vocês, é uma mandioca que eu considero que é uma mandioca especial, porque eu plantei muito tarde, feito de muda de broto, e eu ainda colhi uma mandioca com excelente qualidade em dezembro, tá? Então foi muito rápida a produção dessa mandioca aí, que eu fiquei muito contente, e é por isso que eu estou tentando fazer um tratamento especial. E essa aqui é a da rama roxinha, né? Do talo roxinho, e eu gosto muito dessa mandioca, como eu já falei no começo do vídeo. Então, a diferença entre pote e copo, basicamente, é nenhuma. A grande vantagem do pote é isso aqui, ó. Já estou usando esse pote pelo menos há 3 anos. A gente tira tudo, né? Acondiciona direitinho e deixa num local tomando sol. Ele vai ficar bem seco, né? Vai matar as bactérias, as doenças que tá aqui, e o ano que vem, a hora que eu for usar, eu posso usar normalmente sem nenhum problema. Então, é mais barato utilizar o pote, esse pote de 90 ml. E no caso esse aqui, acho que deve ser, deixa eu ver se dá para ver. Eu não sei se esse aqui é 70 ml. Que deixa a desejar do copo por ser mais baixo, tá? E não é bom isso aqui, apesar de eu estar usando bastante, não é bom. Mas aqui no caso eu usei o pote dentro do copo, tá? Porque dessa forma o copo apodrece mais rápido, tá? E se ficar solto ele não apodrece e às vezes ele entorta também e causa algum problema. Então, em termos de produção, de qualidade, não há vantagem nenhuma. E eu vou plantar agora aqui, essas duas linhas já estão plantadas toda até lá atrás. E eu vou plantar aqui agora essa e aquela. Ali eu vou plantar mandioca branca e aqui eu vou plantar na sequência a mesma daqui. Já dá água saindo aqui embaixo. Então o parceiro que perguntou do gotejamento, eu falo para vocês que alguma irrigação é bom, né? Mas o gotejamento, de uma forma geral, não é bom. O gotejamento ou encharcamento, né, na verdade, não é muito bom. No caso aqui, não vai chover, então as mangueiras foram colocadas embaixo do plástico para, nas eventuais necessidades, fazer a irrigação por baixo do plástico, não ficar gastando muita água e evitar o nascimento excessivo de mato. Como eu falei, aqui no meio eu vou colocar fazer um canteiro, vou fazer 3 linhas de rúcula aqui. Então vai ser um aproveitamento e dentro da mesma área que se planta mandioca, vamos colher mais coisas e consequentemente melhorar o lucro da área, né? Como eu falo, você perguntou assim, como fazer para a mandioca dar lucro, né? Vai ter que usar desses artifícios, né? Agregar coisas, né? Para que você tenha condições de melhorar o custo do seu plantio. Evitar ficar andando à toa com o carro, né? Como se diz, né? Andar com o carro batendo carroceria. Agora mesmo eu precisei ir lá embaixo no correio despachar a compra de hoje, os pedidos de hoje, né? Todo dia praticamente a gente tem pedido bons, né? Veja aí como que é feito o encaixotamento.
E é feito desse jeito. Praticamente uma carga dessa aí leva quase um dia de serviço, porque essas caixas estão cheias até na tampa, né? Bem colocado, bem acomodado, sem apertar, mas bem acomodado. E tudo isso vai para toda parte do Japão. E é assim quase todos os dias. Então eu fui lá embaixo no correio, já passei pela loja onde eu precisava comprar alguma coisa, já fiz as minhas compras, já vim para cá para evitar ficar andando desnecessariamente. E esse aproveitamento, né, por falar em carroceria, me faz lembrar de um turco que eu trabalhei com ele quando eu tinha 17 anos. Eu não participei desse evento, mas eu não estava na loja ainda, era uma loja de secos e molhados. E o turco, o pai dele faleceu, o pai dele era dono da loja, ele herdou a loja. E o pai dele faleceu em uma outra cidade, 50, 60 quilômetros longe de onde estava, da cidade que estava a loja. E os funcionários queriam ir prestar as últimas homenagens para o ex-patrão, né? Então combinaram lá e o patrão então decidiu pegar o caminhão que ele tinha e ir lá na outra cidade, levar o pessoal, era cidade de chão, naquela época não tinha muito esse negócio de transporte, de passagem de pessoas em cima do caminhão. Então ele foi até essa outra cidade, levou o pessoal para fazer as últimas homenagens para o ex-patrão, para o pai dele. E chegou lá, ele encontrou um plantador de feijão e começou a negociar o feijão, e o homem não queria amolecer no preço. E ele falava, olha, dá um jeitinho de abaixar o preço aí, que eu estou muito triste, meu pai morreu. Baixa um pouquinho o preço do feijão, o turco era duro na queda. E foi, até que chegaram no valor que deu bom para ele. Então ele fechou então a compra das 4 toneladas de feijão que o homem tinha, né? Aí passou o velório, né? A velação do corpo, foi o cortejo, foram lá, fizeram o sepultamento. Os funcionários voltaram para casa da finada lá, da ex-esposa, ficaram ali, né? Fazendo companhia para ela mais um pouco. Enquanto isso ele foi lá no sítio, na propriedade do senhor, carregou o caminhão, passou lá, pegou os funcionários e voltou para a cidade dele, né, onde a gente estava. Chegando lá no outro dia ele não tinha como guardar 4 toneladas de feijão. Então ele foi no vizinho que também era um cerealista, mas não era atacadista. Ele era atacadista. Então ele falou, ó, eu trouxe um feijão, você não quer ficar com pouco não, fica com pouco. O outro falou, mas de onde você trouxe esse feijão? Eu falei, fui lá no velório do meu pai e negociei feijão lá. Aí o outro falou pra ele assim, falou, mas você vai no velório do seu pai, ao invés de velar seu pai, ficar lá dando atenção às pessoas, né? Você tá negociando feijão, rapaz? Que falta de respeito é esse com seu pai? Ele falou, ó, vamos pensar no seguinte, eu não posso perder. Meu pai ia morrer mesmo, já tava velho. Então, eu não vou andar com meu caminhão batendo carroceria. Eu aproveitei, já que tinha o feijão lá, já comprei o feijão, estou vendendo feijão para você aí, ó. Ia comprar esse feijão aí para me ajudar. Tô triste, meu pai morreu. Então tá bom, eu fico com o feijão, só que eu não tenho dinheiro. Eu falei, ah, isso aí a gente resolve depois. Eu tô vendendo barato para você. Esse barato era 4 vezes o preço que ele pagou. Ou seja, ele aproveitou a viagem, o frete, né, o carreto que ele fez para os funcionários ir lá fazer as últimas homenagens para o pai dele. Saiu de graça e ele ainda colocou uma vantagem muito grande no estoque, né? São histórias assim que a gente pode contar dessa vida. Então, nunca evitar ficar gastando dinheiro com transporte, né? A menos que você esteja com a família, for uma viagem necessária, tudo bem, mas sempre aproveitar bem as viagens. Ter na sua propriedade alguma coisa que você possa levar para a cidade, para algum local, para vender, para tirar o dinheiro do combustível. Isso tudo ajuda muito, né? Ajuda muito. Nas fazendas que eu atendia em telecomunicação, os fazendeiros, por mais que fossem pessoas milionárias, né, tinha lá uma senhora lá que fazia o queijo, toda vez que eles iam lá, eles voltavam com a carroceria da caminhonete cheia de isopor, cheia de queijo. Então, tem que aproveitar bem mesmo tudo aquilo que você pode aproveitar, que nem aqui nesse espaço aqui eu vou plantar rúcula, eu vou fazer um aproveitamento desse espaço. Essa mandioca vai estar com 30, 40 centímetros daqui praticamente um mês e pouco. Né? Então não vai competir com a rúcula e a rúcula não vai causar problema com a mandioca. E eu vou tirar algum dinheiro, vou fazer a área me render algum dinheiro antes de colher a mandioca.
Você viu no exemplo do feijão, que eu plantei já anos passados, e naquela ocasião plantava um por um e ainda plantava feijão no meio. Tinha feijão para comer o ano inteiro, feijão especial, feijão rajadão, feijão duro, né? Caro. E ele é um pouco duro, a gente tem que deixar ele de molho, para ele ficar... Você viu um terreno duro. Essa história de dizer que tem que ser terra muito boa, muito macia também, para mim é um mito, porque eu tô com várias experiências que eu vou mostrar no outro vídeo de mandioca que eu vou fazer, que eu vou mostrar para vocês, né? Onde eu planto mandioca no cascalho lá. Não é muito, mas tem cascalho. E é onde eu colho as melhores mandiocas. E a produção aqui dentro sempre foi muito pouca, né? Muito baixa. O ano passado colhi bem, por isso que eu fiquei animado e tomei bastante cuidado, fiz um investimento melhor aqui. Esse sombrite que vocês estão vendo aqui eu vou amarrar bem apertado lá para não atrapalhar, não fazer nenhuma sombra, porque eu não quero árvore, né? Existe aquele ditado que diz que arroz que cai levanta o dono. Por quê? Porque ele deu um cacho muito grande, muito pesado, carregou bem, os grãos ficaram grandes, deu uma chuva de vento, pesou, ele tomba. Então ele carregou bem. Então arroz que cai, levanta o dono. Agora, eu cuidei de mudar esse ditado para mandioca. Mandioca que cresce muito e cai, mata o dono. Por quê? Porque ela não carregou, né? Eu tenho um exemplo de um cidadão que ano retrasado, não me recordo. Ele veio aqui perguntar para mim, que ele nunca tinha plantado mandioca. Ele veio perguntar para mim como que adubava a terra para plantar mandioca. Ele assistia meus vídeos, então ele veio aqui para perguntar para mim. Então eu expliquei, você está vendo meu vídeo, eu faço do jeito que está no vídeo, expliquei tudo direitinho. Aí ele disse assim para mim: olha, o japonês me ensinou a plantar mandioca. Então, eu vou seguir o conselho do japonês. Fique à vontade. Aí eu acho que ele se esqueceu que ele tinha vindo aqui falar comigo. E quando ele foi colher a mandioca, não tinha mandioca. Tinha lá uns 10 pés de mandioca que ele plantou. Devia estar lá 1 quilo e pouco de mandioca. E ruim, tudo defeituosa, né? Aí ele chegou pra mim aqui, ele voltou aqui, acho que se esqueceu que eu tinha vindo falar comigo. Ele apareceu aqui e falou: olha, eu plantei mandioca e não deu boa, por que será? Eu vi ele, eu conheci, né? Reconheci. Eu falei: aonde que você aprendeu a plantar mandioca? Oh, o japonês que me ensinou. Eu falei: japonês sabe plantar mandioca? Meus pés de mandioca deu 3,5 metros de altura. Eu falei: então. Não falei para ele que eu tinha recomendado adubação. Ele foi seguir o exemplo do japonês. Mas isso tudo já mudou hoje. Isso tudo mudou hoje. Uma média de 30% da mandioca que vai ser plantada no Japão esse ano vai ser japonês que vai plantar. E o bicho vai pegar, porque o japonês não é que nem o brasileiro que precisa ter lucro. O japonês quer exibir produto. E o bicho vai pegar, porque eles têm condições de fazer um trabalho diferenciado, ainda melhor do que o que nós estamos fazendo. Então, vai ser muita mandioca vindo de japonês. E outra coisa que é impressionante é que o Japão não absorve essa quantidade de mandioca que está sendo plantado mais. E esses plantadores de mandioca de 4 anos para cá não conhecem um taifu, não sabem o que é um taifu quando pega uma plantação de mandioca. Você não sabe nem para onde foi parar o pé de mandioca. É esse o problema. É por isso que eu falo, aqui o tratamento de solo tem que ser diferenciado. Não adianta querer economizar em adubo, não adianta querer usar adubo muito nitrogenado para a planta crescer, porque isso não vai mudar nada, né? O calcário, para mim, quando eu usava calcário, eu não conseguia colher bem, né? A mandioca não era tão boa quanto é hoje. Hoje minha mandioca é referência em termos de sabor, né? Os amigos do Brasil não acreditam, mas a minha mandioca cozinha em 2 minutos. E por aí vai, né? É a vida que a gente toca, parceiro. É difícil, é difícil. Falar pra você que é fácil, eu vou falar pra você que não é não. Pra tirar lucro com mandioca aqui é problemático, porque faz 4 anos que eu não tenho nenhum prejuízo, apesar que o taifu nunca estragou uma plantação de mandioca minha. Nunca, todos esses mais de 10 anos por aí que eu estou plantando mandioca, o taifu nunca estragou uma plantação de mandioca minha. Eu fui muito providente. Mas é complicado você ver o bicho passar assim, ó, e arrebentar tudo, né? Para quem não sabe, o taifu é o tufão chinês.
arrebentar tudo. Essa estufa já suportou Taifu de 280 km por hora. É brincadeira, vocês não têm noção do que eu estou falando, para quem não conhece. Mas é difícil. Esse trabalho todo que eu estou fazendo é para fazer a mandioca arrancar mais cedo, né? Para colher mais cedo, para pegar um pouco mais de preço, porque quando for lá para dezembro, o pessoal tá jogando material fora, tá cheio de gente com freezer abarrotado de mandioca e não vai vender. Não vai vender porque já tem produção de gente que está plantando em estufa aquecida, já tem produção saindo. Então, tem gente que não vai vender essas mandiocas, se vender é muito pouca coisa. Então o Japão hoje não consome mais, a demanda de consumo do Japão não atende à demanda de plantio. E muitos grandes plantadores já estão desistindo porque já sabe, né? A meu exemplo, eu já previa isso há mais tempo e já vim tomando cuidado, né? Mas muita gente já sabe que eu tenho amigos aí que plantavam 10 mil pés de mandioca e que vai plantando 2 mil pés hoje. Então é complicado. Mas aos poucos, eu vou concluindo, só para mostrar aqui, finalizar essa parte do copo, até que ponto compensa. Como eu já falei, o copo é muito bom quando você vai colher mais cedo, por esse motivo aqui. Deixa eu ver, essa muda está muito fraca, não vai dar para mim mostrar. Olha por que eu estou plantando. Essa muda é muito fraquinha, ó, nem enraizou. Talvez não compensaria nem eu plantar. Tá vendo? Ela não enraizou. Por isso é que eu estou plantando aqui e aqui dentro. Porque eu tenho tempo para daqui 20 dias, se ela não começar a desenvolver, por outra muda. Essas mudas eu não vou mandar, esse tipo de muda eu não vou mandar para meus clientes de maneira alguma. E o grande problema do copo é que é isso aí, ó, vai virar bagunça, vai virar essa sujeira que tá jogando aqui, ó, os copos tá aí, isso vai tudo pro lixo, enquanto os potes de plástico você vai guardar e vai usar novamente em outra plantação, ou talvez no ano que vem, sem problema algum, desde que esteja bem seco, bem acomodado para ficar bem sequinho, né? Então essa é a vantagem do copo e a desvantagem do copo. Vamos ver essa muda. E o ideal é que está bem molhada, essa aqui está seca. E essa muda é bem fraca. Mas as mudas que vão para o cliente é outra muda, tá? Já tem um bom enraizamento, mas não está assim tão bem. Desmontou tudo. Uma muda bonita, ó, bem forte. Esse é uma muda padrão. Esse tipo vai para o cliente. Essa aqui eu estou pondo aqui porque ela é mais alta. Veja o enraizamento, ó. Ó, chega, tá cortando o copo. Vou chegar próximo. Esse seria a muda padrão que eu vou mandar para meus clientes. Enraizando, veja que a raiz é grossa, forte, pouca raiz, né? E branquinha. Por fim, tudo plantado. Se somarmos em hora trabalhada, eu trabalhei para plantar umas 2 horas e meia, né? Um bom tempo. 2 fileiras com muda boa, né? Muda potente, alta, né? Que dificultaria um pouco para mim mandar para o cliente, então eu plantei. Essa linha daqui até lá no meio, uma mandioca que eu julgo que é especial. Não vou falar a marca agora, o nome agora, porque eu não tenho certeza, mas eu vou ter certeza e vou te falar no ano que vem. Eu ganhei essa muda de um amigo no ano passado e o ano que vem eu vou devolver para ele, né? Aqui esse pedaço, mais ou menos até ali no meio, são 24, 25 mudas de mandioca branca. E essa beirada daqui até lá atrás, eu plantei mudas bem duvidosas, né? A exemplo dessas mudas de mandioca branca também, que eu plantei bem duvidosa, porque as mudas boas eu vou mandar para o cliente. Então vocês vão ver viram que a gente zela pelo cliente, né? E o objetivo aqui é bater a marca do ano passado, que deu a média de 5 quilos mais ou menos por planta, de 3 a 5 quilos por planta.
uma marca boa que eu não tinha conseguido até então, né? Foi plantado em várias áreas, terra mais forte e a produção era 1 quilo, às vezes 500 gramas, né? Muito pouco numa área. E o ano passado eu fiz o teste em plantar, porque essa área aqui já estava 4 anos plantado o lemongrass, né? A citronela, que o pessoal do Brasil não conhece, mas aqui no Japão o povo consome muito isso aqui, come o talo dele, condimenta os alimentos com o talo, e a gente vende bastante isso aí, né? Eu tinha mais 2 ratake, duas ratake, quando eu falar ratake é plantação, é plantação, tá? Então, existe o Yasai ratake, existe o lemongrass ratake, né? Yasai ratake é plantação de verdura, lemongrass ratake é plantação de capim-limão, que na verdade aqui é citronela, não é capim-limão. Muita gente questionou no passado aí quando eu falava que era lemongrass, era citronela. Que no Japão não tem lemongrass, não tem citronela, é só lemongrass, que lemongrass não sei o que, citronela é um veneno. Não, no Japão não tem lemongrass, no Japão tem citronela. Você não vai, muito raramente você vai encontrar plantação de lemongrass ou capim-limão aqui no Japão. Você só vai encontrar citronela. Eu conheço 2 touceiras de capim-limão lá embaixo, tá? Mas aqui é tudo citronela, tudo que você encontrar por aí é citronela. E é consumido assim, sem controle algum, aqui na Ásia do modo geral, né? Então essa história de que a citronela é um veneno, que é não sei o que, que é não sei o que, que é não sei o que, que é um bicho perigoso, nem mosquito espanta, tá? Alguma coisinha faz, mas dizer que espanta mosquito, não espanta, porque quando a gente está trabalhando lá fora, decepando citronela para valer, tem que usar repelente, porque o mosquito ataca do mesmo jeito, né? Então essa história de que a citronela é um bicho perigoso é mito. Que espanta cobra, piorou. Eu tenho uma cobra que mora aqui, daqui uns dias ela vai aparecer, tá? Ela já deve estar por aí. Daqui uns dias ela mora aqui. Não espanta cobra também, é mito, tá? E como eu tô falando, então tá aqui minha área toda plantada de mandioca, e eu tô muito parceiro, né? Acreditando que lá para setembro, fim de agosto, começo de setembro, eu vou estar com uma colheita muito farta. Então, como eu estava dizendo, ali estão as mudas bem fracas, que eu tenho condições de replantar, né? E ali, da mesma forma, mudas fracas, né? As mudas que eu não posso mandar para o cliente por ser fraca, tá certo? E aqui no meio eu coloquei até lá a muda, mesmo que seja fraca, mas é de uma mandioca especial, ó. Veja que ela é mais roxa do que a normal, né? E aqui mandioca, mudas fortes, frondosas, boa, né? Lá na frente também, né? E são coisas assim que a gente zela um pouco pelo cliente, né? Eu quero vender para eles o ano que vem novamente. Então, tudo que eu podia falar para vocês sobre mandioca, como ter lucro com mandioca, deu para vocês ver ao longo de todo o vídeo, né? Como colher mandioca, como colher mandioca com mais qualidade, e pode ter certeza, eu cozinho a mandioca com 2 minutos, pode ter certeza disso. No mais, então, eu desejo muito que a paz de Deus esteja com todos, que esse vídeo tenha sido útil, eu espero que